boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes do Grupo Espírita Fé e Esperança e também quem não são participante, trabalhador do Grupo Espírita, não tem problema. Aqui todos nós recebemos a todos com carinho, sejam bem-vindos. Olá Marileide, tudo bem com você? Espero que sim, né? Esperamos que sim. Olá, Paiva Coelho, G. Paiva Coelho, Beatriz, boa tarde, boa noite. Vamos se achegando, se ajeitando. Olá, Maria de Lourdes, tudo bem com você? Para mais um evangelho, para trazer luz, bênçãos para o nosso lar. Olá, Tati, seja bem-vinda. Que é tão importante, né, para a nossa vida, para o nosso lar, essa luz, essas bênçãos, para que a gente comece uma semana com o pé direito. Que Deus nos dê força, discernimento, para a gente saber como agir diante das dificuldades, diante das provas que temos. Olá, Tati. Ei, Tati. Que as provas não vão ser tiradas, mas a gente tem que pedir forças para conseguir superá-las e aprender com elas. As provas é para que a gente aprenda, né? Os erros, é para a gente aprender. Não é fácil, mas estamos todos juntos, né? Um ajudando o outro. E quando a gente faz o evangelho, em que a gente convida Jesus para o nosso lar, a gente tá... Oi, Alcimar, boa noite, paz e luz para todos vocês aí também. A gente convida Jesus para o nosso lar para nos abençoar, para nos dar força, para nos dar coragem de seguir adiante. Tô achando que tá meio escuro, não tá não? Não, eu não acho que tá escuro não. A luz tá batendo por cima e o nosso rosto tá ficando meio escuro aqui nessa luz amarelada. É. Não sei, será bom ter alguma coisa aqui. Engraçado, era assim, parece que do outro lado era melhor. É meio amarelinho, mas é por causa do celular que a minha luz é meio amarela. Ai. Boa noite, Maria de Lourdes. Tudo bem? Olá, José, tudo bem? Vamos aguardar a graça para a gente dar continuidade na lição da semana passada, que a gente estava falando sobre Mãe Maria. E como hoje o item é sobre suicida, deixa eu ver o item aqui, é o capítulo 5, e o item é o 14, para vocês aí pegarem no Evangelho, deixar aberto, chama o suicídio e a loucura. Então, como a gente sabe, né, que Mãe Maria foi designada para ir até o centro da terra, os locais, né, na espiritualidade em que esses irmãos que atentam contra as suas vidas, na ignorância de não saberem as coisas que irão passar. Não tem uma história que Maria resgatou o Judas? Foi. Tem essa história, não tem? Tem. Não sei se é verdade, eu não sei. Tem. E na Boa Nova, esse livro, até a Graça começou a contar semana passada sobre essa história. A história final é de Mãe Maria, é de Maria. E é linda essa história. Se vocês tiverem esse livro, peguem que hoje a Graça vai dar continuidade. Então, quando a gente tiver alguém que a gente conhece, que está depressivo, que está chateado, que a gente ore para que Mãe Maria venha abençoar, né? A esses irmãos, dando força, coragem. Boa noite, Alexandre, seja bem-vindo. Para que a gente possa resistir a esses males, a essas provas que muitas vezes é tão difícil e as pessoas sucumbem porque não vê outro caminho. E a gente sabe que sempre existe um caminho. Basta acreditar, orar e aí a espiritualidade vem até nós, como nós estamos fazendo hoje. Trazendo Jesus, trazendo a espiritualidade para o nosso lar, a gente angaria força. E quer saber um segredinho? Mesmo que tenha aqueles que não participam conosco aqui no Evangelho, eles vão receber também. A espiritualidade vai lá no cômodo ao lado e vai aplicar passe neles. Podem ficar tranquilo. Então, ninguém é desamparado.
A Graça deve estar com dificuldade de entrar e, como eu conheço ela, deve estar nervosa porque não consegue entrar. Tá faltando um minutinho. A Graça conseguiu entrar. Abri a sala. Amiga, que é isso que você fez aí nesse celular que tá ao contrário? Horário. Desvira esse celular. Olá, Wellington, tudo bem? Seja bem-vindo. Ah, você faz igual eu, a Michelle que me avisa. Mãe, Tudo eu, desvira tudo eu, tudo eu. Boa noite para todos. Tudo eu. Olá, Olga. Tudo, né? É, mas eu lido muito bem com isso aqui. Imagina. Nossa, Nossa, como? você me ensinou. Você Não foi? A galera sai bem, porque é live, a gente é só antenado. É live, é Facebook, é Instagram, é YouTube. Eu não sei mexer nesse StreamYard. mas É. eu sei. Bem, boa noite a todos. O Alô? padre já bateu o sino, então está na Já. hora do Ângelus, não é? Ah, Vamos, inclusive, falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre a hora do Ângelus, Já. não é? Falei para o pessoalzinho pegar o Boa Nova, se tiverem aí, para pegar o Evangelho. E que hoje você vai comentar sobre Mãe Maria, que tem a ver com o nosso estudo de hoje. Então, Michele, Com certeza. vamos lá. Dias melhores, a gente vai começar aqui para iniciar o Evangelho, com um caso grave. Quase necessária a pausa no corre-corre da vida cotidiana. Não te escravizes aos ponteiros do relógio. Cumpre o dever com disciplina, mas não percas a espontaneidade. Aprende a improvisar a tua felicidade. Não te consintas viver sob pressão. Tira o paletó, afrouxa o nó da gravata, desliga o ar-condicionado e observa a vida lá fora pelo vão da janela. Esquece por instantes a máquina de calcular. Há quanto tempo não olhas para o alto? Aciona o telefone e entabula uma conversa descontraída com um amigo ou um familiar. Uma visita rápida ao companheiro do escritório ao lado não terá interferência alguma no mercado da bolsa de valores. Não sejas tão metódico ao ponto de seres sempre o mesmo todos os dias. Se nunca te surpreendeste cantarolando uma canção ou um sorriso sozinho à lembrança de uma simples anedota, o teu caso de apego ao que é transitório é de suma gravidade e pode se complicar. Aí a necessidade, então, da gente relaxar, né, no nosso dia a dia, pausas pequenas ao longo do dia, para que a gente possa relaxar e dar continuidade ao nosso serviço, né? Isso, inclusive, não é nem estar aqui no livro, né? Mas isso também é recomendado mesmo pelos livros de empresário, né? Empresarial, porque senão isso, se a gente ficar o tempo todo sob pressão, a gente não produz direito. Esse texto me fez lembrar que eu coloquei no story lá do Jeff uma mensagem de um menininho. Ele estava preocupado com a mãe, que a mãe ia morrer, porque ela estava muito trabalhando, ela estava muito no notebook. Então ele estava desesperado. Mãe, para! Você sabe que é só segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado, domingo você fica com a gente. Não, não faça isso, você tem que descansar. Mas ele falou tanto que a mãe até começou a chorar. Foi muito veio de encontro com essa historinha. Se vocês quiserem, eu acho que ainda está lá no store, a historinha desse menino. Aí é engraçado nessa parte que fala para improvisar a felicidade, né? Porque a gente achar a felicidade mesmo no cotidiano, no dia a dia. É verdade. Então, antes de você fazer a prece, eu quero agradecer aqui as amigas do estúdio H, Michele e Catarina, que me presentearam no Dia das Mães. Então, aqueles que quiserem ter uma recordação maravilhosa, por favor. Eu não largo a minha canequinha, ó. Um chazinho Para agora. uma mulher forte e determinada. Não sou, não, mas eu agradeço, tá?
Césia. A Sinara não está aí nessa história? A Sinara está aí também do ladinho. A Sinara também está. Muito obrigada, amigas. E recebi de coração e já eu fico com o ciúme danado dela. Você recebeu também o caderneta? A caderneta. Carteirinha. Olha, gente, quem tiver que dar presentinhos, vai lá na Catarina, que ela já está de mudança para perto de mim, que a Michele faz e a Catarina entrega. Tá? Vai para pertinho de mim, lá no Grupo Espírita. Ela vai ocupar lá um espaço ao lado do escritório. Né? Mas ela está lá no Bezerra de Menezes, não é, Catarina? Então, olha só, um presente lindo, maravilhoso. A nossa livraria, sócios do Clube do Livro, quem fizer inscrição esse mês vai ganhar uma caderneta ó, bonitinha para ficar na bolsa. A gente está com muitas novidades aí. Nossa, eu vou trazer a cadernetinha semana que vem para vocês verem. As minhas anotações. E é trabalho, gente. Trabalho. Ó, vou trabalhar muito. Mas tá bom, graças a Deus. Vou fazer a prece. Bons amigos espirituais, aqui estamos novamente para mais um Evangelho no Lar. Agradecendo, como sempre, essa oportunidade bendita de estarmos todos juntos à luz do Evangelho. Como diz Jesus, quando um ou dois estão em meu nome, ali eu estarei. E aqui a gente está juntos, mesmo cada um em seu canto, vibrando na mesma sintonia. Então que cada lar possa receber as luzes da espiritualidade amiga, aos familiares que estão em cada um desses lares. Também a nossa humanidade. Hoje nós vamos falar de Mãe Maria, sobre a sua importância junto aos irmãos suicidas. Então que nós possamos de alguma forma vibrar amor a esses irmãos e àqueles irmãos que estão encarnados, mas que estão com esse tipo de pensamento. Então que nós possamos vibrar amor, força para essas pessoas, esses espíritos que se encontram e se sentem atormentados. Muito obrigada, bons amigos. Assim seja. Graças a Deus. Então, para a gente não se alongar muito, vamos pegar o nosso evangelhão, lá no capítulo 5, item 14. Suicídio e a loucura. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo de maneira porque o espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado em outras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. Agora o item 15, vamos dar continuidade. O mesmo, então, ocorre com o suicídio. Postos vilados que se dão em estado de embriaguez, de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem eles sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontam. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. Que é a vida humana com relação à eternidade, se não bem menos que um dia, então quer dizer que ele não vê, né? Ele não vê, ele se desespera porque para ele morreu, acabou. Ele se desespera. Mas para o que não crê na eternidade, julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham. Unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. Então a gente vê, né? Que se ele vê que morre, acaba tudo, é mais fácil.
Muito Agora, mais fácil. Então, Natália, por que as pessoas cometem o suicídio, né? São muitos motivos, múltiplas situações. Mas as mais comuns são as derivadas do descontentamento, das dificuldades que todos nós passamos, né? A gente passa decepção, a gente tem dia que a gente está angustiado, ansioso, né? Depressivo. Todos nós temos esses altos e baixos diários, não é? Eu digo sempre que a gente, durante o dia, a gente vai do inferno ao céu em um milésimo de segundo. verdade. Às vezes você está triste com alguma dificuldade, aí chega alguém com uma boa notícia e você, ai, que alívio. E aí você você vai daquele momento de dificuldade. Você quer ver uma coisa? Quando você está aguardando a notícia de um filho que está fora, ou que vem por uma estrada e não chega, aí você tenta falar pelo celular, o celular não pega, está Nossa, fora de área de poder. Vocês já observaram a ansiedade que a gente fica? Quando você ouve o carro, ou a chave na fechadura, graças a Deus. Você vai do inferno ao céu em um milésimo de segundo. Não é verdade? Verdade. Aconteceu um acidente com seu filho. E isso eu já passei por isso, né? Gente, até ver meu filho, ver que ele não estava machucado, que não tinha nada, que, sabe? Foi uma coisa pavorosa. E eu sou espírita. E eu acredito em vida após a morte. Quer dizer, todo aquele processo de que eu poderia estar diante da perda de um filho, passou. Aí as pessoas dizem, mas o espírita não vai chorar, não vai sentir. Gente, nós ainda somos humanos e muito imperfeitos. Então, a dor é muito grande. Mas daí ao suicídio, nós estamos assim lidando com um problema difícil, com um amigo em Campinas, que o filho se suicidou. Então, ele está até você conseguir trabalhar o arrependimento dele, o sentimento de culpa, é problemático, porque ele acha que também, se ele se suicidar, ele resolve o problema. Olha a dificuldade de você ter esse caminho, percorrer esse caminho. Na atualidade, nós estamos com uma explosão de suicídios, muito mais caracterizados pela vontade de ter aquilo que o outro possui, porque a mídia ela faz com você uma bomba de milésimos de segundo em que você é estimulado a consumir, a ter, né? Mas para você ter, você precisa ser. O ter e o ser, eles te comunicam. Você não pode só ser a Catarina. Você também tem que ter algo que te mova a ser alguém melhor. No trabalho, na vida em família, na vizinhança. Então, olha só, o pessoal só fica assim, não tem que ter. Não, você tem que ter, mas você tem que ter para servir. Não para você consumir. Eu sempre digo aqui em casa, não é quanto você ganha, é quanto você gasta e como você gasta. Verdade. Você pode ganhar milhões, mas se você não souber administrar o seu gasto, você vai sempre estar passando por dificuldades. Mas hoje, Catarina, eu queria muito falar para as pessoas, como eu comecei semana passada a falar, sobre Maria de Nazaré. A gente
contou a história, né, de como ela, antes de ser resgatada, eu acho que foi isso. Ela foi até o circo romano, pediu, e ela vai para a espiritualidade, atraída pelo amor de Jesus por ela e ela por Jesus, e é claro, vocês imaginem o espírito de Maria Santíssima, a ascensão dessa criatura diante da nossa imperfeição. Não temos nem assim um parâmetro, né? E aí, o que acontece? Nós vemos ela ao chegar na espiritualidade, ela não cruzar os braços, como as pessoas falam, né? Que depois da morte, ou você acaba tudo, ou você vai ficar tocando harpa numa nuvenzinha. Não. Ela pede um trabalho a Jesus. E qual o trabalho que Maria Santíssima pede? Exatamente o de servir. E servir a quem? Aos mais sofridos, que estavam onde? No Vale dos Suicidas. Não é? Gente, só um segundo. Eu estou numa live e está muito alto. O pessoal está tomando café, o povo daqui de casa, e a altura está indo lá em cima, das risadas e outras coisas. Então, quando ela chega na espiritualidade, vocês me desculpem, quando ela chega... Graça, deixa eu só comentar aqui, a Aline colocou que ela tem depressão desde os 15 anos, que ela está sem renda há 10 anos, criando o filho dela sozinho, com doença autoimune, tudo piora. Zero, tudo piorou muito. Aí, hoje ela tem 42 anos e está muito mal. Não falta nenhuma live, senão não aguento. Olha, a Aline é uma mulher bonita, empoderada, criativa, a arte é maravilhosa. Eu tenho, às vezes, mandado alguns recadinhos para ela. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Você é uma mulher que sobreviveu até agora e daqui para frente você terá maiores oportunidades, Aline, de ser alguém útil para a sociedade. Seu filho está sendo muito bem criado e eu espero que você saia dessa depressão, seja através de medicação, porque o espírita em nenhum momento diz assim, não, você vai tomar passe, água fluidificada e vai ficar curado. Não. Não. Nós oferecemos todo o suporte. Às quintas-feiras aqui, nós temos um tratamento espiritual específico para as pessoas em depressão, com outros tipos de enfermidade. Todos os dias, 15 horas, nós abrimos as portas do Grupo Espírita, que é central para receber as pessoas. Quem quiser conversar, chega perto do plantonista. Eu, normalmente, segunda, quarta e sexta, eu estou à disposição. Terça e quinta, precisou de mim, eu estarei lá na parte da manhã até... Eu entro às 9 horas e não tenho horário para sair, estou sempre predisposta a atender. Então, Aline, vamos conversar, tá bom? A gente está fazendo um atendimento a uma pessoa de Campinas, pela live. Já botamos no 188, já nós temos um grupo que é o grupo fãs de Dona Ivone Pereira, onde nós estudamos as obras de Dona Ivone Pereira. E quem estuda as obras de Dona Ivone Pereira vai reconhecer o que é feito com você própria se a pessoa opta pelo suicídio. Mas vamos lá. Graça, só continuando, que ela falou que ontem a Neide a amparou na escolinha e vai me dar 5 semanas de paz. Isso aí, Aline. Isso aí. Vamos juntas. Estamos juntos, viu? Eu tenho certeza que você
Inclusive, eu pedi para conversar com você, porque eu tenho cursos que você pode dar para mim, né? Olha, Estou fazendo vários cursos a de melhor geração de maneira, renda. a melhor maneira da gente se melhorando é trabalhando no bem, né? Trabalhando, Exatamente. sendo ativo, Tem né? máquinas disponíveis lá e uma sala maravilhosa. Só Ó, querer trabalhar que você vai trabalhar. Tá bom, Aline? Então, o suicídio é o descontentamento aos reveses da vida. As decepções. Você tem decepção toda hora. Às vezes você tem decepção com os seus próprios filhos, com o seu marido, com a sua vida íntima. Não precisa um vizinho te amolar, não. Você tem. E os piores problemas estão dentro da nossa casa. As maiores dificuldades estão dentro da nossa casa. Não existe, Aline ou as outras pessoas, a família perfeita. Existe a família que se respeita. Respeita aquela pessoa que hoje está mais um pouquinho nervosa, a outra que está mais desequilibrada, a outra que está eufórica, um que quer tudo, o outro que está desanimado. Isso é o nosso dia a dia. Não é? E não é porque nós sejamos espíritas que, graças a Deus, essa doutrina abre a nossa cabeça para passarmos por esses reveses, que não quer dizer que a gente não vá passar. Se assim é verdade. fosse, Chico Xavier teria uma boa visão, né? O Zé Igual, quando viu o Chico, falou assim, eu opero a sua vista. Ele falou, mas essa vista aqui, eu preciso que ela doa, que ela saia sangue, porque eu estou resgatando agora o que eu fiz lá no passado. Aí você vai lá 2.000 anos, 50 anos depois, você encontra o Chico lá. Não é? Porque furar o olho do outro é fácil. Então, é uma compreensão da continuidade da nossa vida. E é interessante, eu poderia aqui colocar para vocês, vocês querem ver uma coisa? Ó, na questão 943 do Livro dos Espíritos, tem o efeito da ociosidade, da falta de fé. Né? No livro Consolador, pela mediunidade de Chico Xavier, as questões 152 a 154, as questões do Livro dos Espíritos, de 943 a 957, o livro Dramas da Obsessão, Martírio do Suicídio, Memórias de um Suicídio, Suicida, da Dona Ivone Pereira. O Drama da Obsessão, da Dona Ivone, é pelo espírito Adolfo Bezerra de Menezes. Gente, Bezerra de Menezes era a doçura em criatura, não é? E a gente vê aquele livro Perdão Faz Bem, mas como perdoar? A Revista Espírita de 1861, onde Allan Kardec publica o depoimento de um espírito que suicidou, que era ateu. Ele analisa, o próprio espírito analisa esse caso. Em defesa da vida, o suicídio não. Em defesa da vida, o suicídio não. A FEB lançou em 2017. Gente, o André Trigueiro também trazendo um livro sobre o suicídio, as estatísticas. Então, é preciso que a gente leia mais e que a gente tenha a certeza, né, que o suicídio é uma fragilidade humana que pode, em 1 minuto, acabar. Ora, quando vier a questão do suicídio, pede a Maria Santíssima que venha em seu socorro. Muito bem, em 1954, a Dona Ivone Pereira, muito pobre, uma costureira pobre, ela não psicografava, ela era levada em desdobramento a assistir as passagens que ela narra no livro. Você imagina o sofrimento dela. E isso porque ela foi suicida em várias reencarnações. Então, um dos momentos mais impactantes do livro Memórias de um Suicida, apesar das pessoas acharem que é um livro impactante, difícil, o
momento do resgate do Vale das Sombras dos suicidas é muito emocionante. É uma parte do livro que sempre emociona. E por eu estar acompanhando esses estudos, e esse estudo é feito na terça-feira, às 19h30, depois eu posso passar para vocês até os links, ele vem com um vídeo. Nesse vídeo é contado de uma forma espetacular aquele momento, nem é por capítulo, é por personagem. E o Camilo, que é o personagem que narra a história, ele conta que quando eles estão no Vale dos Suicidas, muito sofridos, o que é reconhecido em cada um para ser levado para o Hospital Maria de Nazaré? O fluido que sai da cabeça. Enquanto você está com aquele ódio, com aquela indiferença, com aquela raiva, com aquela decepção, com todos os seus pensamentos que levaram ao suicídio, você começa, pelo perispírito seu, a sair como se fosse um raio de luz, só que ele tem colorações diferenciadas que faz com que todos os servos de Maria, que eles não enxergam, mas que estão presentes ali, ninguém está à própria sorte, nenhum de nós está jogado num vale escuro, feio e lamacento. Não, nós ficamos nesse vale, seja aqui ou lá, enquanto nós queremos. No momento em que eles começam a se arrepender e a refletir sobre o que levou eles a fazer aquilo, e que eles começam a reconhecer a importância da vida deles, do conhecimento, do dom que Deus lhes deu da vida, no momento em que eles começam a reconhecer Deus como sendo Criador, Pai, misericordioso, e que eles, então, refletem daquela luminosidade o desejo de sair dali. Porque muitos se comprazem em ficar ali. Eles se comprazem. Você vai falar comigo, não é possível gostar de sofrer. Mas tem pessoas assim. Tem espíritos assim. A gente conta com processo obsessivo, processo de doença psíquica, vários processos. Mas no momento em que ele começa a se afastar desse campo magnético de dificuldades mentais, e ele começa a refletir. André Luiz, no livro Nosso Lar, ele só é resgatado quando ele se arrepende, quando ele pede ajuda, quando ele ora. E isso é o que acontece com os suicidas. Então, uns ficam mais tempo, outros nem vão para o Vale dos Suicidas, porque não são considerados suicidas porque queriam, porque foi um incidente ou um acidente que leva a gente a crer que foi um suicídio, mas não é assim. Então, nem todo mundo que se suicida vai para o Vale dos Suicidas. E aí, o que acontece? Naquele momento em que eles podem ser resgatados, eles narram. É um trecho muito bonito. A chegada da caravana que Maria Santíssima envia ao vale com seus comboios luminosos. Gente, é muito bonito. São puxados por lindos cavalos brancos. São precedidos por um pelotão de lanceiros, porque eles entram naquele vale e eles precisam de ter uma segurança. E que lembravam, ela descreve que lembra aqueles guerreiros egípcios da antiguidade. A vestimenta, o oficial comandante segurando uma flâmula azul celeste, onde se lê na flâmula Legião dos Servos de Maria. Quem vai ter coragem de enfrentar esse comboio? Ninguém. Eles se deitam e se recolhem
escolhem os que ainda não se arrependeram, correm para aquelas cavernas. E Camilo nos conta que os caravaneiros vinham à procura daqueles dentre os que estavam com os fluidos vitais arrefecidos pela desintegração completa da matéria. Porque quando você tira a vida com muito fluido vital, até ele queimar aquele fluido que você recebeu quando você veio à vida, até você queimar aquilo é difícil. Porque está vivo em você. Você está viva. Né? O seu perispírito está vivo. Então, nesse momento em que esses espíritos a flâmula já está, sabe, praticamente neutralizada, então eles estendem a fraternidade e vêm. Olha, eles se materializam, eles chamam pelo nome. Camilo! Camilo se apresenta. E assim vão chamando aquele grupo que entra, então, naquele comboio, naquela carruagem luminosa, e eles são transportados para um hospital, onde na frente está escrito Hospital Maria de Nazaré. Há um fato que é narrado, e eu não me lembro agora em qual livro, não sei se é Dramas da Obsessão, não sei, em que uma luz muito forte corta o vale. E aí pergunta assim, o que é aquilo? Eles se perguntam, aquilo é Jesus. É Jesus que está descendo nos mais longínquos recantos das trevas para resgatar seus irmãos. Então, se nós pudermos imaginar a importância da vida, por mais difícil que ela seja, viu, Aline? Por mais problemática e difícil que ela seja, vai passar. Vai passar. Amanhã será um novo dia, com as suas dificuldades, com seus problemas, mas você iniciará uma nova trajetória. E essa nova trajetória pode ser igual a do Camilo e seus companheiros, num comboio de amor de Maria de Nazaré. Então, a loucura e a obsessão, a loucura e o suicídio, eles têm vários aspectos. Porém, cada um de nós pode agir a favor da vida, agir a favor do amor ao próximo e agir para servir. Nós somos o verbo vir e o ser. Nós viemos para ser. Sirva. Sirva sempre, porque nós estaremos protegidos, amados, abençoados, passando pelas dificuldades, que eu não vou enganar vocês. Todos os dias eu tenho uma diferenciada, ou duas ou três, mas a gente passa ali. Muita paz a vocês, uma semana de luz, Alcidone, os nossos sentimentos, a Selma, Sidney, a turma toda, os nossos mais fervorosos sentimentos de fraternidade pelo retorno da Sônia, a irmã deles, à vida espiritual. Muita paz a todos e não se esqueçam, viver é a melhor ideia que Deus teve para todos nós. Isso mesmo, uma grandiosa mensagem. E a gente pode trabalhar servindo, como disse a Graça, não precisa ser de coisas materiais. Pode ser de uma conversa, um abraço, um sorriso, um telefonema. A gente vai servir o outro de várias formas. O importante é ter esse amor no coração para que a gente possa ajudar. E assim, ajudando, a gente também é ajudado, né, Graça? E que então, quem quiser o link dos estudos
do livro Memórias de um Suicida, eu tenho, tá? Mas precisa a Aquele pessoa que você também. me deu? É, É aquele que você passou para é, mim? Eu vou é, passar, então eu vou colocar no link do no verso, Evangelho, isso. tá? Agora, é claro, eu acompanho o livro desde as primeiras explicações. É com Jorge Alahá, com a Carolina Witter e com o Paulo, é com o Paulo Witter e a Carolina Ramos. Inclusive, nós já vamos aqui colocando que o Jorge Alahá estará conosco no dia 19 de Agosto. agosto. E quem quiser, a partir lá do dia 15 de junho, nós vamos abrir as inscrições. E como serão as inscrições? Na Livraria Espírita, com a Sinara, 1 quilo de alimento não perecível. Né? De preferência, arroz, feijão, açúcar e fubá, que é o Isso que é mais muito a bom, gente doa. verdade. Olha, o Ferrari está falando que lindas palavras hoje. Como é bom começar a semana com vocês. Nós também achamos muito obrigada, Ferrari. A Aline também falou, vocês são um afago na minha alma, gratidão. Nós também agradecemos. Começar a semana com Vocês na todos os nossa. dias. Vocês na nossa. Exatamente. Vamos então pegar a nossa água, que já deve estar do ladinho de vocês, para que seja fluidificada agora nesse momento de oração. Isso aí, a minha também está aqui, né? Até o nosso chazinho é fluidificado. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer imensamente a Jesus, a nossa mãe querida Maria, que eles estejam em nosso lar abençoando cada cantinho, retirando tudo que é de ruim do nosso lar e do nosso coração, da nossa mente, para que possamos iniciar uma semana com novos esclarecimentos, com nova visão, com novo caminho, como disse a Graça. Tudo passa, como disse nossa mãe Maria, nosso Emmanuel para Chico, tudo passa. Há um momento em que essas provas, elas são e vão servir como aprendizado para nós, que possamos então ter a paciência e unirmos forças através da oração para que possamos passar por isso. Então, que Jesus também, que essa espiritualidade amiga, Bezerra de Menezes e irmã Sheila, venha até nós fluidificar as nossas águas, colocando nelas os remédios, os sais minerais, dos quais necessitamos. Que também essa espiritualidade amiga nos aplique um passe nesse momento, para tranquilizar o nosso coração, para nos dar coragem, mansuetude, sabedoria, força para seguirmos adiante, para sabermos o momento certo de agir. E, acima de tudo, Senhor, trabalhar o Teu Evangelho não só dentro de nós, como com os outros que estão conosco. Viva, Senhor, a vida para que nós possamos dar alegria aos outros e a nós mesmos, vivendo, trabalhando e se esforçando sempre. Ampare a nossa humanidade que sofre, ampare a todos esses irmãos que, infelizmente, né, optaram por retirar as suas vidas. Que eles possam estar ouvindo e que eles sejam amparados pelas nossas espíritos amigos. Fique conosco, queridos amigos espirituais, nos abençoando hoje, agora e sempre, graças a Deus. Que assim seja. Catarina, Então, eu estive olhando no YouTube, e aí, se as pessoas puderem dizer, eu dei uma olhadinha no YouTube e parece que a minha voz picota, não a sua, a minha. Então, para as pessoas dizerem aí se durante a transmissão fica picotando a minha voz. Pode ser que seja a internet mesmo, né? Não tem como mudar. Né? Tá. Mas aí, se Vamos puder deixar... A gente vai ver também o que é que está assim, se está picotando, se é a sua, nossa, vamos ver. A sua não picota, a minha picota. Não. Engraçado que a transmissão aqui, pra gente... Tá ótima aqui a transmissão. No YouTube, fica picotando, a minha voz vai picotando. Deve ser na hora da edição do Celso, quando ele faz, talvez, a edição. Não sei. A gente vai ver.
Tá bom. Porque para ir no YouTube, o Celso, ele faz a edição. Uma pessoa me falou. Aí eu fui ver, realmente fica picotando. Picota. A Aline falou que hoje não picotou nada. Não picotou. Ótimo. Não. Mas no YouTube, se vocês puderem ver, picota. Não sei se sempre. Alguém me falou, eu fui ver e estava picotando. De toda maneira, se der para entender, para mim, eu dando para me entender, tá bom. Beijo Tá bom. Fique com Deus. Tchau. Cat, um abraço. Até semana que vem. Se Deus quiser.